sessão do CARF e presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB, Dr. Érico Vinhosa, que é juiz federal no Rio de Janeiro, mestrando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Então vai trazer uma visão do judiciário, né, para aquilo que a gente vê no dia a dia, na fiscalização. Eu acho fundamental isso. Eu agradeço ao doutor Érico pela participação, porque é interessante essa visão do judiciário, dos procedimentos administrativos. Eu acho fundamental isso também. O doutor Valmir Santos, doutor Luiz Eduardo de Oliveira, o presidente da segunda sessão do CARF, auditor da Receita Federal com grande experiência em fiscalização e tudo mais. O Valmir Santos é vice-presidente da terceira sessão, da terceira Câmara da primeira sessão do CARF e membro da Câmara Superior. Então, veja, a gente criou uma pequena dinâmica dos assuntos que a gente pretende aqui tentar abordar nessa 1 hora de conversa que a gente vai ter aqui. Como a questão envolve fiscalização, me poupe, lamentavelmente, a mediação desse trabalho. Eu preferi que fosse uma pessoa mais bonitinha, mas infelizmente me incumbiram dessa tarefa. Então eu vou tentar aqui ser um pouquinho do Silvio Santos, tentar mediar aqui essa... Bem, a gente tentou desenvolver uma dinâmica de alguns assuntos que são fundamentais. Ou seja, tentar abordar ao máximo o que acontece antes da fiscalização. Por exemplo, a questão do MPF, que é fundamental, né, a todos os contribuintes, né? O início da fiscalização, grandes problemas que acontecem no início da fiscalização, o problema das intimações, por exemplo, o desenvolvimento da fiscalização, né? A razoabilidade dos prazos. A gente vê diariamente aí que nas fiscalizações os prazos que são exíguos para apresentação de, às vezes, documentos que são de anos, né? Documentos solicitados, apresentação, até que medida o contribuinte deve fornecer todos aqueles documentos solicitados pela fiscalização, ou seja, qual o direito do fisco pedir. Será que tem limitações? Eu acho que isso é fundamental, a gente tem que abordar isso aqui. O encerramento da fiscalização, qual a natureza do termo de encerramento? Eu acho que isso é fundamental a gente tentar abordar isso também. As alegações de análise, hoje cada vez mais a gente vê termos de fiscalizações assim, que são verdadeiras bíblias, livros, e que no final das contas você não tem uma acusação fiscal efetiva. Ou seja, ele aborda todos os assuntos para tentar, no meio ali, salvar algum tipo de penalidade ou acusação fiscal, mas não tem uma acusação propriamente dita. A gente vê isso diariamente também. E o produto da fiscalização, que é o auto de infração. São vários assuntos, a gente vai tentar aqui abordar ao menos algum desses assuntos. É fundamental a participação da plateia. A gente vai, ao longo das discussões, abrir um pouco a palavra para vocês, e eu gostaria de receber de vocês, eu acho que isso é fundamental, sugestões de questões. Vocês podem mandar, através das recepcionistas aí, as sugestões de questões para a gente, dirijam a mim, entendeu? Que aí eu já coloco aqui em debate. Eu acho fundamental a participação de todos vocês. Mas começando, então, eu queria perguntar aos senhores, eu acho que quem poderia começar a falar? Eu vou chamar, então, para começar a falar, o doutor Luiz Eduardo. Explica um pouco para a gente como é que funciona o MPF, por exemplo. Eu acho que é aquela situação antes da fiscalização. Na verdade, o MPF, todos nós sabemos aqui, é um mandato. Explica um pouquinho para a gente, doutor, como é que funciona isso na dinâmica da fiscalização. Doutor Renato, muito obrigado pela palavra. Senhores, muito boa noite. Apesar do adiantado da hora, vamos nos divertir um pouco com essa discussão palpitante. É importante a gente lembrar que o que a gente está conversando aqui é sobre uma situação de embate. Então, é um momento de emoção. Nesse momento, em que pese formalmente, legalmente, a autoridade fiscal ser esperado dela a verificação do cumprimento das obrigações tributárias, esse é sempre o início, de fato, a expectativa é achar a infração. Do outro lado, em que pese o contribuinte ter, teoricamente, a obrigação de cumprimento de obrigações,
a expectativa dele é se livrar da fiscalização, que é algo que incomoda. Então, nesse momento, nós temos que ter muita clareza e muita tranquilidade para separar o que é o direito do que é a expectativa. Porque é um momento de grande expectativa para todos, o embate da fiscalização. Né? Não expectativa de direito, não, expectativa no sentido de expectativa mesmo. Então, eu parabenizo a organização do ICT por escolher esse tema, que pode parecer um tema simples, porque estamos falando apenas do momento inquisitório, que não é o contraditório, portanto, não tem muito o que se discutir. Não é verdade, é um momento crucial em que são delineadas todas as grandes linhas do processo administrativo fiscal. Então, feita essa introdução, me desculpa, vamos entrar no MPF. Eu entrei na Receita Federal antes do MPF, eu vi o MPF nascer. Como é que funcionava antes disso? Antes disso, o fiscal, ele achava importante, existia, sim, um acompanhamento interno, uma ficha, né, um formulário, mas não havia a informação para o contribuinte de que o fiscal está agindo em conformidade com a vontade de toda a estrutura da administração. Essa era uma presunção. E o fiscal, então, ia até o domicílio do sujeito passivo, se apresentava com a carteira e dava o termo de início. O que veio a acontecer? Lá pelos idos de 99, o mandado de procedimento fiscal, ele vem como uma resposta a um problema. Qual era o problema? Nós temos que, era o que se pensava na época, nasceu o mandado de procedimento fiscal. Nós precisamos proteger a sociedade do falso fiscal. Seja ele alguém que não é auditor fiscal e se diz auditor fiscal e que vai ao sujeito passivo tentando, por exemplo, extorquir, ou seja ele, eventualmente, um auditor fiscal da Receita Federal que não estivesse agindo como auditor fiscal. O que está no mesmo não é auditor fiscal. Então, na verdade, o MPF veio para dar uma segurança jurídica. Para dar uma segurança à sociedade, ao sujeito passivo, de que o procedimento de fiscalização é para verificação do cumprimento das obrigações tributárias e mais nada. Aí, nós vemos que ele é criado, a finalidade é importante, né? A forma serve ao fim, dizia Aristóteles. Então, a finalidade foi essa, e a forma foi um mandado de procedimento fiscal que pode ser verificado junto à administração pelo sujeito passivo. Ele vai ter certeza de que aquele trabalho é um trabalho que pode resultar num auto de infração, sim, mas não vai resultar em algo que é ilícito. Foi essa a vontade. Foi criado por decreto, ou seja, não é algo que tem a função de criar uma categoria jurídica de competência, porque não é a lei que dá essa competência, porém, ele é criado por decreto e aí dentro da estrutura hierárquica, que é normal da nossa administração, nas palavras do nosso presidente, o doutor Tarcísio Dantas Cartacho, uma estrutura weberiana clássica, nós temos, então, esse instrumento para o controle. Veja, o que se discute é qual é o efeito de um vício no mandado de procedimento fiscal. Bom, ele foi feito para evitar que de uma ação pretensamente fiscal surgisse algo que não seja o auto de infração e o consequente processo administrativo fiscal, mas sim comportamentos duvidosos, comportamentos ilícitos, até criminais. Foi essa a ideia. Entendi. Ou seja, o senhor entende então que o mandado de procedimento fiscal ele não é um instrumento de competência, é isso? Ele é um instrumento apenas para legitimar perante a sociedade a fiscalização. É uma forma do contribuinte ter enxergar a fiscalização, a legitimidade da fiscalização, mas não limita.
É isso? Não, não limita. Não limita na sua ótica. Se depois o senhor me der a palavra, eu gostaria de dizer por quê. Mas antes, se alguém quiser criticar, é bom, porque aí fica muito mais interessante. Senão eu fico dizendo tudo que eu acho. Eu discordo. Eu acho que a lei dá competência para fiscalização, verificar, né, autuar, né? Agora, mas a validade, digamos, daquele trabalho tem que estar acompanhado do MPF, pelo menos eu entendo dessa forma. Sem o MPF, você não tem como validar aquele ato. Valmir, deixa eu dar uma bicadinha aqui na discussão. Eu gostei muito da análise histórica que você fez, porque para mim é uma das coisas mais importantes nessa discussão. Porque a controvérsia que se coloca, para quem ainda não entendeu qual é a controvérsia, existem julgados do CARF que entendem que o MPF existe apenas como um documento de controle interno da Fazenda e que então ele não seria um ato, ele não seria um documento que nortearia e limitaria a lavratura do auto de infração em si. E, por outro lado, outros julgados dizendo que não, que aquele documento é um documento que traz segurança jurídica ao contribuinte e que qualquer tipo de ilegalidade ou de qualquer momento em que o fiscal ultrapassasse os limites postos naquele MPF, você teria, então, uma nulidade do próprio auto de infração. Eu gostei da análise histórica porque, na minha opinião, isso é o mais importante. Desde 99, o MPF foi visto como algo que traria tanto o controle efetivo da fiscalização, no sentido de abortar ou de evitar desmandos da fiscalização de fiscais que não estivessem cumprindo seus deveres funcionais, quanto segurança do contribuinte, para que o contribuinte tivesse total noção do que estava sendo ali fiscalizado, tivesse certeza da competência daquele fiscal. Ou seja, eu nunca vi, inclusive na mensagem de 2001, da segunda portaria, está claro na mensagem que o MPF existia para fazer com que os princípios da transparência e moralidade passassem a ficar claros e se tornassem efetivos para o contribuinte. Então, a interpretação de que é um ato interno, na verdade, coloca por terra até a função que foi pensada pelo fisco para o mandado. É como se com o passar dos anos, desde 99, o próprio CARF, aqueles que decidem no sentido de que é um ato interno, estivessem diminuindo a importância de um documento que foi visto com muita importância, como sendo algo grandioso e num momento histórico, num certo momento histórico, em 99, como algo que estaria evitando uma série de desmandos que naquela época começaram a acontecer. Então, o que eu queria colocar aqui é que é fundamental que o CARF não seja o ente, não seja a instituição que vai diminuir a importância de um documento que foi muito bem pensado e que, na verdade, pelo seu próprio nome, né, eu fazendo aqui uma interpretação muito pueril, uma análise pueril, mas mandado não é planilha, não é formulário de controle. Mandado tem no seu bojo uma ordem de alguém hierarquicamente superior a um subordinado. Então, na medida em que o mandado puder ser ultrapassado, na medida em que o mandado de procedimento fiscal, que pretende tratar de um tributo, for capaz de gerar um auto de infração de um tributo diverso ao que está contido naquele mandado, o que você tem é um subordinado se insubordinando em relação à própria fiscalização. Né? Eu acho isso muito importante porque isso traz, inclusive, desrespeito dentro da própria instituição fazendária. Perfeito. Eu queria ouvir um pouquinho o professor Heleno, depois eu gostaria de ouvir de novo o doutor Luiz Eduardo, para ele justificar a posição dele, e depois o doutor Érico. Heleno, o que você diz aí? Eu acho que essa foi uma das mais importantes criações do período do Everardo Maciel, né, onde, de fato, foi posto um limite a isso, mas um limite que tem que ser bem entendido. Quer dizer, não é que os fiscais estão impedidos de fiscalizar sem mandado de procedimento fiscal. Eles podem, diante de situações flagrantes,
imediatamente... Isso está regulado, né? Está regulado, exatamente. Em situação excepcional, ele pode, mas sempre com a condição de, dentro de 5 dias, obterem o mandado de procedimento fiscal. Pois bem, então o mandado de procedimento fiscal, eu acho até que isso daí tem que ser pensado dentro dos limites do lançamento tributário, ou seja, eles são atos preparatórios do lançamento tributário, portanto, são atos que estão regrados por uma vinculação obrigatória, o princípio da vinculação aqui integral. Os limites da competência do agente da administração pública têm que ser postos claramente no mandado de procedimento. E aí vem 2 problemas que estão aqui já previamente apontados pela doutora Daniela e pelo próprio doutor Leonardo. Ou seja, como fazer diante de situações onde o fiscal identifica outras situações passíveis também de controle que não estavam abrangidos pelo mandado de procedimento fiscal. Esse é o primeiro ponto. E o outro, talvez também de muita relevância, é como fazer o controle, né, deste mandado de procedimento fiscal a posteriori, o controle que ele não obedeceu. Bom, também a legislação entende que nada impede que a autoridade fiscal ela possa informar aos seus superiores que, efetivamente, isso pode ser objeto da autuação, e se houver uma manifestação, aí sim, para complementar o mandado de procedimento fiscal, ele se legitima. Porque uma das mais importantes questões que aqui está posta é a necessária observância de um procedimento ao longo do processo de fiscalização. O Estado de Direito reclama um procedimento. É o caso do planejamento tributário, por exemplo. Quando o fiscal inicia um controle de planejamento tributário e este controle desborda os seus limites para alcançar supostamente outros planejamentos que não estavam abrangidos por aquele que dera início ao procedimento, eu entendo que aqui é um vício de forma. É um vício formal. Tem que ser anulado esse auto de infração. O auto de infração não pode prosperar. Por quê? Porque o procedimento ele passa a se integrar como instrumento formal, ato necessário do lançamento tributário ou o lançamento de ofício que vem ao final como auto de infração e imposição de multa. Então, eu percebo que, especialmente no âmbito da apuração de provas, por exemplo, do planejamento tributário, enquanto não vier o parágrafo único do artigo 116, nós temos que dar muita importância ao que foi feito durante o procedimento. Então, eu acho que a fiscalização aqui, nós obviamente não queremos limitar a vida do agente da administração pública no exercício das suas funções, mas tampouco pode-se admitir que ele sinta livre para ir além dos limites da competência funcional. Tá ótimo, maravilha. Luiz, vamos lá? Eu acho que você tem uma tarefa. Olha, estou vendo aqui que se alguém quiser vir em socorro muito do Luiz, imagina, eu estou adorando, porque quando há o embate é que a gente cresce. Né? Ouvindo o argumento alheio é que a gente pode ou crescer no nosso entendimento ou melhorar no nosso argumento. Fora disso, não haveria motivo para... E a questão é tão interessante que as perguntas aqui fantásticas. Daqui a pouco eu vou passar por eu gostaria de fazer a seguinte argumentação. Eu não vou usar a falácia de autoridade nem a falácia de força, dizendo que essa é a jurisprudência sedimentada. E, por um acaso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem um monte de jurisprudência. Não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo aqui se o CARF acertou em trilhar esse caminho. E eu acho ótimo que seja desafiado. Mas deixe-me pensar, qual foi o objetivo? Antes de olhar a interpretação sistemática, eu quero olhar a teleológica, eu quero entender qual foi o objetivo do MPF. Evitar que o resultado de uma fiscalização fosse algo diferente do que daquele regular constituição de ofício do crédito tributário. Ora, se o resultado foi a constituição de ofício do crédito tributário, seguindo o ditame do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
por falta de um elemento de controle infralegal, nós poderíamos dar uma consequência de nulidade a essa constituição do crédito tributário, sendo que o controle foi criado para evitar situações em que essa constituição não fosse acontecer. Então, a pretexto de aplicar a norma, eu consigo chegar numa situação diversa daquela da finalidade dessa norma. Então, olhando para a finalidade, olha, eu não quero, curto e grosso, que uma pessoa vá se apresentar como fiscal para extorquir ou para outra coisa. O fiscal, quando vai lá, é para ver se está tudo certo, se tiver errado, constituir de ofício o crédito tributário, artigo 142. E o MPF foi justamente para isso. Então, vamos imaginar que a autoridade fiscal tenha ido e o MPF não faça referência, por exemplo, a um período, faça referência a 2 períodos, e ele viu 3 períodos com as mesmas infrações, lançou as 3. Então, o que estamos dizendo? Vamos dar nulidade porque ele não tinha o MPF. Ora, o MPF não foi para proteger de uma constituição correta do crédito, foi para proteger do uso indevido da autoridade. Seria uma nulidade parcial. Perfeito. Sim, sim, perfeito. Só perguntar, inclusive, o artigo 194 do CTN, ele fala aqui o seguinte, eu queria a sua continuasse falando sobre 194, diz o seguinte: a legislação tributária, observado o disposto dessa lei, regulará em caráter geral ou especificamente, em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Será que o MPF não estaria fazendo exatamente isso? É uma pergunta que eu tenho, uma dúvida. Interessante. O MPF não é para isso legitimar e dar autoridade? Nós entendemos da autoridade. A autoridade foi dada. Não, a autoridade pela lei. Pois é. Quando a lei deu autoridade, ela não deu autoridade vinculada a uma autorização. Quando a lei deu autoridade ao auditor fiscal, ela não deu sob condição. Ela deu. E aí, eu entendo que se ela tivesse dado dentro de umas condições, essas condições, enquanto não cumpridas, não haveria autoridade. Não foi bem o caso, salvo o melhor juízo, na questão. Entendo e concordo com a colocação do professor Heleno Torres. Tem efeito, sim. Tem efeito disciplinar. Pode até chegar, em última instância, na pior pena disciplinar, demissão. Agora, o crédito tributário, esse crédito tributário, ele pertence à sociedade. O fato gerador aconteceu, as provas estão no processo, a autoridade legal era a autoridade correta, teve possibilidade do sujeito passivo se defender, ou seja, teve contraditório e ampla defesa durante o processo. E aí nós vamos aplicar a nulidade aí, me parece que são 2 possibilidades de dar efeito a um problema. Luiz, aí eu coloco um outro aspecto. Vamos ouvir o Heleno e depois quero ouvir o Érico. Veja que o item 2 do artigo 173 é exatamente no caso de interrupção da decadência, exatamente para proteger o crédito tributário nessas situações, onde havendo falha no procedimento de criação do ato administrativo de lançamento, tem a administração ainda em seu favor novo prazo de decadência, quer dizer, mais generosidade da lei complementar impossível, né, para proteger o crédito tributário, com o que eu concordo. Não é que se o crédito tributário se deva perder a sua eficácia, dada o agir no limite da incompetência do agente. E o artigo 10, justamente da portaria que trata tive cuidado aqui de vir buscá-lo, deixa isso muito claro, que as alterações no mandado de procedimento fiscal, decorrentes de inclusão, exclusão ou substituição de auditores responsáveis pela sua execução ou supervisão, bem assim relativas aos tributos ou contribuição a serem examinados, período de apuração, serão procedidos mediante emissão pela autoridade outorgante
conforme modelo, etc. e tal, da qual será dada ciência ao sujeito passivo. Quer dizer, se não houver essa necessidade de autoridades se manifestarem expressamente sobre a amplitude do período, ou dos tributos envolvidos, ou dos planejamentos tributários supostamente que estariam em tela, não teria sentido essa redação. Se o agente da administração desborda sem solicitar a autoridade que determinou o mandado de procedimento fiscal essa ampliação, é indiscutivelmente que nessa parte, eu acho que é correta a sua observação, nessa parte, aquilo que é para além dos limites do mandado de procedimento fiscal, haverá sim a nulidade. O fisco, a sociedade perde o crédito tributário? Não. Terá, em relação a esta, poderíamos falar aqui até de uma nulidade parcial. 89 do decreto 7235, ele diz que são nulos os termos lavrados por pessoa incompetente. O que me parece mais curioso é que o decreto 6.104 de 2007, que alterou o artigo 2º do decreto 3.724, diz o seguinte, vou me ler aqui só um trecho, só o artigo mencionado. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados pelos auditores fiscais da Receita Federal e somente terão início por força de ordem específica denominado MPF, Mandado de Procedimento Fiscal. Então, uma questão que me chamou a atenção, Leonardo, é que parece que há por parte da fiscalização e da Unafisco, dos órgãos de representação dos fiscais, uma argumentação no sentido da própria ilegalidade dessa regulamentação, já que a lei garantiria as atribuições dos fiscais. Mas eu coloco uma provocação que é a seguinte: a partir do decreto e da portaria da Receita Federal 3.014 de 2011, de junho de 2011, a gente está resgatando esse histórico, que é fundamental, mas esse histórico ele foi resgatado pela própria legislação. Em 2011, há uma portaria da Receita Federal que estabelece, no artigo 7º, os requisitos do mandado. No artigo 10, as hipóteses em que o mandado não será exigido. E no artigo 17, a portaria estabelece que outros auditores poderão, inclusive, atuar em conjunto com aquele que tenha competência para atuar no caso concreto, mas desde que atuem aí em conjunto. A minha questão, a questão que me parece curiosa e interessante aqui, é que na administração pública, e até saindo um pouco do direito tributário, me permitindo analisar um pouco o direito administrativo, dentro do Poder Executivo existe uma hierarquia. Se é um decreto do Presidente da República que organiza a forma de atuação de um determinado órgão, se é uma portaria da Receita Federal que determina como se deve dar a atuação, me parece que o fiscal, enquanto autoridade, não tem atribuição e nem competência para negar a vigência a esses dispositivos legais. Não teria atribuição e nem competência para negar a vigência a esses dispositivos legais. Houve um parecer no âmbito do direito constitucional, certa vez, do professor Luiz Roberto Barroso, dizendo que, por força do princípio da legalidade, até se admitiria que, eventualmente, o governador, com fundadas razões, negasse vigência por considerar inconstitucional uma lei. Mas isso não poderia se estender aos demais servidores da administração pública. Então, mesmo que se considere eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade do decreto e da portaria, a minha questão, e a questão que eu coloco, a provocação é a seguinte: essa ilegalidade poderia ser reconhecida pelo auditor fiscal, que, entendendo ser ilegal o decreto e a portaria, atuaria, então, da maneira que ele entende é correta? E aí, me parece que dentro dos princípios da administração pública e dentro do princípio da legalidade, a única resposta possível seria não. Isso não é possível. Na questão colocada pelo Dr. Luiz Eduardo, e se o fiscal verificou 3 períodos e não 2? Cabe a ele se utilizar da prerrogativa estabelecida no artigo 12 e, não sendo competente, comunicar essa irregularidade, e tem a possibilidade prevista na legislação do MPF complementar, inclusive para que seja lançado esse novo período, para que seja aberto um novo período de fiscalização. Mas o doutor Leonardo falou que eu traria a posição da jurisprudência. Repito, só ressalvo, porém, que essa não é a posição da jurisprudência, nem do CARF e nem de poucos julgados que verifiquei sobre a matéria no Poder Judiciário. Mas me parece que a resposta seria não a essas indagações. E a última indagação que eu faço é se o CARF, e aí uma provocação aos conselheiros aqui do CARF, se o CARF, com base na sua jurisprudência dominante, ao afirmar que
o mandado de procedimento fiscal foi concebido com o objetivo de disciplinar a execução dos procedimentos fiscais, não atingindo a competência impositiva dos seus servidores, não implicando nulidade do lançamento, se o CARF não estaria, ao assim atuar, se o CARF não estaria validando uma atuação ilegal, ou seja, que não observa o princípio da legalidade. E mais, se o CARF não estaria negando vigência por inconstitucionalidade, por ilegalidade, a um decreto do Presidente da República e uma portaria da Receita Federal. Eu vejo que no CARF muitas vezes há uma dificuldade de se negar vigência, de se reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei em favor do contribuinte. Seria possível, então, reconhecer essa ilegalidade em favor, aqui no caso, não estaria na mesma situação, não estaria sendo reconhecida uma ilegalidade, sendo atropelada eventualmente uma ilegalidade em favor da administração? Bom, ficam as provocações e eu vou agora falar. Muito bem colocado. Aliás, a doutora Suzy lembra aqui que a jurisprudência da Câmara Superior ela é favorável, realmente ela entende que o mandado de procedimento fiscal é um procedimento interno, mas a jurisprudência é sempre apertada, é sempre por voto de qualidade. Então, essa jurisprudência reiterada, ela é por voto de qualidade, ela não é uma jurisprudência larga, pacífica no CARF. Então, tem aí muita questão, e o doutor Érico traz uma questão muito importante. Você queria falar um pouquinho, Valmir, sobre essa questão muito interessante que ele citou? Será que não é uma inconstitucionalidade da própria Fazenda, da Receita? É interessante. A questão que ele trouxe é o seguinte, digamos, se o CARF não deixar de aplicar, digamos, essa portaria no decreto, estaria contra o próprio regime interno do CARF, que determina que você tem que obedecer. Então, há uma incoerência aí, né? Aliás, outro dia, só uma curiosidade, eu num julgamento no CARF, o Paulo Riscado hoje não está aí, a Procuradoria suscitou a ilegalidade de um decreto contra o CTN. Aí eu perguntei ao procurador, o senhor se esse decreto é ilegal, o senhor notificou o Ministério Público? Porque se é um decreto ilegal contra a lei, isso é caso de impeachment do Presidente da República. Aí o procurador ficou meio assim, agora você quer a ilegalidade do decreto? Pelo amor de Deus. Ele não queria respeitar o decreto, porque violar você tem... então manda notificar o Presidente da República. Porque é caso de impeachment. Um decreto ilegal é uma irresponsabilidade, é um fato de responsabilidade. Eu mandei notificar, se notificar eu te dou um problema. Não quis. Mas é uma questão muito interessante. Quer falar alguma coisa, Daniela? Complementar alguma coisa? Eu queria já passar para outro assunto. Aliás, tem várias questões aqui que estão sendo colocadas, já no desenvolvimento do assunto. Eu acho que a gente está aí, primeiro, vendo a legitimidade, mas eu acho que tem questões aqui sendo colocadas muito interessantes. Eu queria, para frente, alguém queria finalizar isso aí? Está tranquilo? Podemos passar para outro assunto? Tem uma questão aqui muito interessante, veja, uma pergunta, eu não entendi, o Natanael, não? É sua? O MPF determina o início da fiscalização para efeito de interrupção da espontaneidade? É uma questão interessante. Você responde, Luiz? Eu entendo que não. Eu entendo que o MPF, ele eu tenho que ser coerente, né? Um ato de controle interno. Então, o ato que ilide a denúncia espontânea é aquele escrito pela autoridade relativo ao sujeito passivo e relativo ao tributo. É assim que se encontra lá. Então, eu estou mantendo aqui a minha coerência e estou dizendo, tem que haver, sim, um termo de início de ação fiscal e ele tem que estar acompanhado, nesse termo tem que haver uma referência ao código do MPF. Não é que ele tenha que ter, né? Nesse termo, é referido na legislação que o termo de início da ação fiscal deve informar para o sujeito passivo o código do MPF, para ele verificar. Ora, são dois atos diferentes, duas autoridades diferentes, uma administrativa e outra fiscal. Mantendo a coerência. Tá perfeito. Me permite? Claro, foi muito interessante a colocação do Dr. Érico Vinhosa quanto a deixar de aplicar um decreto por suposta ilegalidade. É uma linha de raciocínio muito interessante. Para começar, eu quero dizer que hoje não estou aqui pregando, tipo a reitorou, tá?
desobediência civil. O normal é que o auditor fiscal haja dentro do MPF. Eu quero dizer que passei longos anos na fiscalização e nunca tive problema absolutamente nenhum com o MPF. Sempre que necessário alargar, por ter encontrado novas provas, eu representei e tive o complementar. Então, não é um problema. Essa me parece ser a exceção. Porém, imagine, eu estou aplicando a portaria do MPF, só que estou lendo que o descumprimento do determinado nessa portaria tem por consequência uma infração disciplinar e não uma nulidade. Foi essa a diferença. Não está escrito explicitamente na legislação do MPF que, olha, se enquadra como nulidade essa situação. Ou seja, a consequência jurídica daquela conduta não foi claramente colocado como nulidade. Então, me parece que dá para interpretar, e essa me parece ter sido a linha de raciocínio da jurisprudência dominante, de que, aplicando-se sim essa legislação, chega-se à conclusão de que a consequência jurídica é uma infração disciplinar e não uma questão de nulidade. Só para poder afastar essa situação, nós somos muito preocupados com dar legalidade, dar constitucionalidade àquilo que está formalmente posto e deixar para o judiciário fazer o juízo de constitucionalidade, com todo respeito. Muito bom. Muito obrigado, excelente. Então vamos dar continuidade. Então nós tivemos o MPF. Então, eu respondendo a pergunta de uma forma mais sucinta, eu entendo o seguinte: com o MPF é atribuído ao auditor fiscal os poderes para fiscalizar, e o início da fiscalização só se dá com ter intimação. É um fato antecedente. Sétimo, né? 7235. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Passa para a próxima. Sobre a conduta do... A conduta, né? O contribuinte se mantém, ciente da sua espontaneidade até o instante que receba. Está perfeito. Essa notificação. Está tranquilo, essa foi tranquila então, né? Então vamos lá, então a gente teve o MPF então veio bonitinho, tivemos o início da fiscalização, foi lá, o contribuinte intimou. E aí, eu entendi da palavra do Luiz, até é interessante que o Guidoni também comentou isso, a fiscalização é um procedimento de inquirição, acho que foi essa palavra que o senhor usou. Então, o contribuinte tem direito nenhum na fiscalização? Ou seja, ele só é inquirido e acabou. Como é que funciona isso? Ele tem algum direito nesse momento? Que, a princípio, não teria um dever legal, um devido processo legal nesse momento da fiscalização? Que direitos seriam esses? O senhor poderia discorrer um pouquinho? Alguém quer falar? Olha, em linhas gerais, tá? Realmente, nesse momento, o contribuinte não foi acusado de nada. E é assegurado ao acusado o amplo direito de defesa, o contraditório. Nesse momento, o que está sendo feito é a verificação. Está tudo correto. Existe a possibilidade de se fazer a verificação, não se achar nenhuma infração e o termo de encerramento não ser acompanhado de auto de infração. O que o contribuinte tem garantia é de que há uma relação muito clara, transparente. Por exemplo, o auditor fiscal não vai poder levar nenhum documento sem fechar o termo. Mas agora eu vou aproveitar esse gancho. Eu vou aproveitar esse gancho da documentação, por exemplo. Tem uma súmula no Supremo, eu até mandei para os senhores, a 439 do STF, que fala o seguinte: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Às vezes a gente não vê isso. O MPF teria dado. Exatamente. Seria O que vocês acham disso? Essa súmula foi revogada? Porque hoje o que acontece, a gente não vê isso, absolutamente. Há uma fiscalização que passa anos na empresa pedindo tudo, até tipo de documento, e às vezes não está muito claro ali no MPF, né, o que está sendo feito na empresa. Então, como é que funciona isso? Isso é um direito do contribuinte ou não é? O Supremo disse que é.
Leonardo, eu até acompanho que a Daniela já começou, realmente. Isso deve vir descrito no termo de procedimento. Agora, muita atenção a diversos pontos. Eu, por muito tempo, segui uma afirmação do professor Alberto Xavier, no lançamento, na obra Lançamento Tributário dele, de que haveria aí um princípio do inquisitório que se aplicaria ao período da fiscalização. E eu confesso que hoje entendo que esse princípio, se válido, talvez, em décadas passadas, mas à luz da Constituição de 88, precisa ser repensado. Por quê? Porque o procedimento de fiscalização, ele é um procedimento que necessariamente envolve também a atuação do contribuinte. O contribuinte tem o direito de apresentar provas, não pode, se não querendo produzir provas contra si mesmo, não lhe é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A liberdade da eleição, da busca de provas pelo agente da administração é, de fato, a mais ampla possível. Deve realmente colher todas aquelas provas que ele julgue necessárias, mas com limites. No limite do razoável, no limite da compatibilidade com direitos fundamentais que estão na Constituição. Nós estamos falando de um devido processo legal. Ninguém será, como a cobrança de tributo tende a afetar patrimônio e propriedade, o devido processo legal tem que ser seguido pela fiscalização. E esse é um ponto que eu acho que é relevante, quer dizer, a discussão sobre quais provas apurar e como apurar essas provas. Se o mandado de procedimento fiscal tem que ser exauriente, eu entendo que não. Eu não preciso exaurir todos os livros que serão observados, mas ele demarca, ele deixa aquela mancha, né, de alcance material da ação do fiscal. E é exatamente dentro desse universo que ele deve se mover. Agora, ele não pode, a título de alcançar essa documentação, por exemplo, deixar de examinar provas que o contribuinte produza. Coisas, sabemos todos, muito frequentes. O contribuinte produz provas e ele diz que essa prova não serve. Porque aquele outro é mais... Desqualifica. Eu tenho até uma pergunta aqui. Sem dar direito de defesa, sem dar direito de defesa ao contribuinte, que oferece, por exemplo, documentos, livros, etc., que ele entende que esses livros são compatíveis com ele. Ora, aqui vem, meus senhores, o dever de motivação da autoridade administrativa. Ele tem que dizer e esclarecer, não com uma linha que simplesmente desconsiderei a fiscalização ou a aplicação. Ele tem que demonstrar com motivação do ato que denega, de forma razoável, a não utilização das provas demonstradas pelo contribuinte. Eu tenho até uma pergunta aqui muito interessante sobre isso, do Andrei Furtado. Ele pergunta o seguinte: quando o agente fiscal, e isso aqui é muito comum, diga-se passagem, quando o agente fiscal solicita ao contribuinte que planeje valores e catalogue documentos, isto é tarefa que pode ser delegada ao contribuinte? Os fiscais se valem da alegação de embaraço à fiscalização para exigir o atendimento dessas solicitações. Isso é razoável? Pergunta essa. Érico, o que você acha? Ou seja, uma delegação de um trabalho efetivamente. Ou seja, manda catalogar aí uma série de coisas, isso a gente vê diariamente. Diariamente nas fiscalizações. Como o professor Heleno colocou muito bem, sempre que se trata de tributação, tanto na fase inicial, durante o processo administrativo, durante a cobrança, há que se levar em consideração que a tributação interfere no patrimônio, na liberdade. Então, deve ser garantido todos os direitos fundamentais ao contribuinte, inclusive o direito a uma interpretação razoável da legislação e de submeter exigências que sejam razoáveis. Me parece que a autoridade administrativa tem a atribuição de requerer, requisitar, exigir do contribuinte, vamos dizer assim, aqueles documentos que estejam dentro dos limites estabelecidos pelo mandado de procedimento fiscal. Agora, estabelecer que o contribuinte faça planilha ou elabore documentos que ele não tem em seu poder, já me parece que tende a ser uma conduta não razoável por parte da administração pública. Como é que o contribuinte vai se proteger? Porque ele leva lá um embaraço à fiscalização. Mandado de segurança com pedido liminar. Agora, essa questão surge. A doutora não quer participar, eu vi que ela está ali nervosa. Eu me critério da razoabilidade, porque
eu já peguei auto de infração para julgar que quando o fiscal pediu ao contribuinte os documentos, ele mostrou um monte de caixote, ó, está aí. Então não é razoável, porque o contribuinte também tem que ter em ordem a sua documentação para comprovar as coisas. Então é todo critério. É claro que o fiscal não pode cruzar os braços e dizer fiscalize para mim, organize tudo. Não. Mas também o contribuinte não pode mostrar um monte de caixote e dizer tá aqui. Mas, ô Sandra, Agora eu vou contar para você um fato que aconteceu comigo. Uma fiscalização, a empresa pediu para eu comprar uma fiscalização, eu comprei a fiscalização. A documentação que o fiscal pediu era tão grande, Mas vai que ser a o empresa, o que limite? aconteceu? A empresa falou, olha, não tem como fornecer esse documento. O fiscal ficou desconfiado e foi lá, mandou uma minuta de uma auto-infração de 500 milhões. Aí ele me chamou, Léo, acompanha para mim essa fiscalização. Eu falei, tá bom, o que você quer? Aí eu olhei a documentação, você quer isso mesmo? Tá bom. Aí pedi uma sala, aí mandei 4 caminhões de documentos para essa sala, falei, ó, o senhor fica à vontade. Qual o documento que o senhor quer? Esse está aqui, vamos lá, vamos brincar. Eu abri caixa por caixa. Aí ele desistiu. Agora, por que não seria um caminhão de documentos? Foram 4 caminhões de documentos. Aí que tá, eu acho que aí que está a distorção. Quando a gente autoriza que o MPF não limite o que está sendo autuado, o que está sendo fiscalizado, você pode efetivamente, como fiscal, pedir um caminhão de documentos. Porque você pode autuar diversos exercícios. Né? Então, talvez eu precise mesmo de um caminhão de documentos. Agora, o que eu acho sério é que a distorção do que é o mandado de procedimento fiscal gere todos esses problemas, principalmente em relação à documentação. Como é que, sem saber qual é o limite do mandado de procedimento fiscal, ou seja, sabendo que vai se referir a 2 exercícios, como é que eu vou me proteger de não oferecer ao fiscal a documentação necessária do 3º exercício que não está ali? Porque eu sequer sabia que aquele auto de infração viria relacionado a um 3º exercício. E eu efetivamente não forneci a documentação desse 3º exercício, dentro do que o fiscal pretendia como a documentação suficiente para que ele lavrasse. Daniela, mas não é por aí. Não é o mandado de procedimento que faz diferença nisso. Eu estou de acordo, eu não concordo com o Luiz Eduardo e concordo com a importância do mandado de procedimento. Não acho que ele seja um simples ato interno. Agora, esse exagero não decorre do mandado de procedimento. Porque o fiscal chega, ele tem que ver os livros fiscais e aquilo que ele achar que deve pedir. Não é dizer, me dá toda foi a motivação do Luiz, né, Luiz? Você falou da motivação, né? Acho que é fundamental. É a teoria dos motivos determinantes. Não é possível você pedir alguma coisa sem dizer o porquê. E diria que os excessos aqui, viu, Luiz? Só para eu completar. Mas acho que os 2 excessos têm limites, muitas vezes. Por do contribuinte, isso pode ser considerado como tentativa de embaraço de fiscalização e objeto, inclusive, de regime especial de fiscalização. Isso tem um risco muito grande. No limite, quer dizer, o contribuinte que chega de arbitramento, inclusive com sanções gravíssimas, a multa de 150 ao longo do período de fiscalização dos serviços e tudo mais. Então, o regime especial de fiscalização é uma realidade para casos como este. E o fiscal tem que exercer essa competência quando, assim, o contribuinte se comporta. Agora, obviamente, esse excesso eu já vi em várias hipóteses que o Leonardo acabou de mencionar, quer dizer, o fiscal solicitando inúmeros documentos ou mandando que o próprio contribuinte já faça a segregação do documento. Olha, isso tenha santa paciência. Aí vamos ao limite da administração pública, porque isso vai ao encontro, talvez, do interesse do MPF, mas vai de encontro frontal ao princípio da moralidade administrativa. A administração pública tem que se pautar por critérios de boa-fé, tem que se pautar por critérios de confiança legítima e estabelecer aquilo que é o razoável, que é exatamente o que se espera. O Hélio quer falar alguma coisa? Vamos lá, Hélio. Vou só trazer um exemplo prático, pessoal, inclusive. Meu pai, certa vez, me ligou, há uns 2 anos atrás, e disse o seguinte: recebi uma intimação da Receita Federal de Natividade, salvo engano. Ele morava à época em Itaperuna, recebeu a notificação da Receita Federal de Natividade
para apresentar cópia da escritura da venda de uma chácara que ele tinha feito há 15 anos atrás. Ele teria que ir ao local. Ele falou, para eu cumprir isso, ele já estava morando no Rio de Janeiro, vou ter que me dirigir a Itaperuna, tirar uma cópia lá, pegar uma cópia da escritura, que ele não tinha mais em seu poder esse documento, um documento que ele tinha vendido no terreno há muito tempo, e ir na atividade entregar. Curiosamente, no documento embaixo vinha a seguinte advertência: a não apresentação do documento poderá ser interpretada como embaraço à fiscalização, sujeita a sanção e multa. E aí meu pai, conversando com minha tia, que não é uma grande entendedora de direito tributário, ficou preocupado, porque minha tia lhe deu a seguinte advertência: se você não apresentar isso, eles vão bloquear a sua pensão. Eu falei, não, pai, calma, não é assim. Falei o seguinte, olha, até achei muito curiosa a situação. Eu falei, não, você não vai sair aqui do Rio para ir lá, o seu endereço. E eu perguntei, mas o seu endereço na sua declaração de imposto já é o daqui do Rio de Janeiro? Ele falou, seu documento, seu domicílio fiscal aqui no Rio de Janeiro, você não tem obrigação de inatividade, que é uma cidade onde você nunca morou, tirar um documento de uma chácara que você vendeu há 15 anos atrás, não cabe lançamento de ITR, e possivelmente, acredito eu, para apurar eventual imposto de renda, talvez, do comprador, que é outra pessoa, que possivelmente não estava lá ajudando ou colaborando com a fiscalização. Então eu concordo com o Luiz Eduardo, que a gente estava conversando aqui em off, né, com o microfone desligado, que abusos sempre ocorrem e que atuações indevidas irão eventualmente ocorrer, que será objeto de trabalho dos senhores, principalmente dos advogados, no dia a dia. Agora, é claro que me parece que é totalmente razoável uma releitura da súmula 439, que ela diz, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Como ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, aqueles documentos que podem ser exigidos são aqueles que a lei impõe que o contribuinte mantenha regular escrituração, aqueles que o contribuinte tem que manter em boa ordem. Então, me parece que esses podem ser exigidos, limitados o exame aos pontos objeto da investigação nos termos do mandado de procedimento fiscal. Então, me parece que essa seria uma solução razoável e adequada para esse tipo de situação. Eu acho que o André quer falar também. Não, é que essa questão que gerou a pergunta, na verdade, foram 2 mandados de segurança contra o embaraço. Teve uma primeira multa pelo embaraço, depois uma multa majorada, depois da primeira liminar. Gerou um segundo mandado de segurança e o agente fiscal, claro, lavrou 25 autos de infração, então terminou a ação fiscal. Eu acho que era caso até de se trocar o agente fiscal depois das 2 liminares. Então foi só um desdobramento disso aí. É interessante. Doutor Mussi. Bom, doutor Mussi não. Léo, olha, nesse caso específico de Itaperuna, na atividade, o registro de imóveis ele tem a obrigação de informar. Então, na verdade, existia um outro caminho, mais menos oneroso para todos, que chegaria à mesma conclusão. Porém, é necessário fazer uma ressalva quanto ao limite do MPF. O MPF ele vai delimitar o tributo e vai delimitar o período. Ele diz, inclusive, qual é o motivo inicial. Por exemplo, eu tenho talvez uma omissão de compras possível. Toda a parte de planejamento da ação fiscal busca situações em que, olha, isso é um ponto fora da curva e, portanto, você vai verificar. Só que vamos e convenhamos, IRPJ, qual é o fato gerador do IRPJ? Curto e grosso, o lucro. O lucro não é o resultado final de todas as operações do período? Então, qual é o ponto objeto da investigação? O lucro. E aí a gente vai começar a discutir se uma determinada operação compõe ou não o lucro. Então a gente tem que olhar isso muito caso a caso. Se eu estou fazendo uma fiscalização específica previdenciária, aí perfeito, não há por que pedir informação de operações financeiras, de aplicações financeiras, não tem nada a ver com o fato gerador, a menos que seja fundamentado no pedido
como é necessário para verificar tal coisa. E aí você poderia até chegar. Ou seja, não existe uma regra a priorística em que diga, olha, o limite é olhar esse tipo de operação. Porque os fatos geradores de tributos são a consequência de muitas operações ocorridas dentro de um fato gerador. Então a gente volta de novo para a razoabilidade e para a fundamentação. Não tem, em absoluto, não sou contrário a limitar. Porém, eu digo que fazer essa limitação sem discutir o caso em específico é, no mínimo, temeroso. Está perfeito. Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos passar um... Eu queria duas situações, eu acho interessante também. O CARF ainda eu acho que não tem uma posição muito clara. Porque é muito comum a gente ver também a fiscalização dar prazos assim, praticamente, que não são críveis. É impossível você cumprir esse tipo de prazo. Isso anularia o auto de infração se o contribuinte se negar naquele prazo a fornecer o documento, ou ele é obrigado a fornecer? O que vocês acham disso? Porque, veja, a questão da razoabilidade, eu acho muito fluido, né? Razoabilidade. 5 dias é prazo razoável, 10 dias ou um mês, depende muito da documentação. Mas é motivo para anular o auto de infração? Eu não lembro de ter visto no CARF alguma decisão. Eu acho que isso é uma aplicação decorrente da proibição de excesso. De excesso, né? Você tem excesso pelo mínimo, quando, obviamente, aquilo não é suficiente para que, em condições normais, alguém produza as provas que são necessárias à defesa. Obviamente, isso implica uma proibição de excesso, tendo em vista o cerceamento de defesa indireto pela impossibilidade humana de se realizar a pretensão. Quer dizer, aí está talvez o problema. Cabe ao fiscal o dever de complementar ou de ampliar esse prazo a partir de um pedido específico. Quer dizer, a negação motivada, porque eu bato sempre nesse ponto, que há uma ausência recorrente nas fiscalizações de motivação dos atos administrativos. E a motivação dos atos administrativos é exatamente o que faz a essência do agente da administração pública, porque são atos de Estado. Não há, no Estado Democrático de Direito, nenhum agente da administração pública promove algum ato por sua vontade. Não, ele o exerce como uma função, o munus público. E exatamente a ação da administração pública tem que vir pautada pela motivação dos seus atos. Então, ele tem que ter motivos suficientes que aí sim o CARF possa examinar se esses motivos não eram razoáveis também. Se não eram razoáveis, obviamente deve se manter. Agora, se eram razoáveis, se os motivos eram razoáveis, obviamente não se deve anular o auto de infração por isso. Mas se não eram os motivos também razoáveis, ora, tenha essa paciência. Nesse contexto, Helena, até veio uma pergunta aqui agora. Eu queria ouvir o Valmir e a Daniela um pouquinho. Olha a pergunta, a Fazenda, exatamente no contexto da questão que o Helena levantou. A Fazenda é obrigada a dar ciência, publicidade ao contribuinte do ato de prorrogação do MPF, por exemplo? Vinícius Brancos faz a pergunta. Está na lei. Está na lei e, na verdade, essa ciência diz a ciência pessoal. Acho que o que discute... Mas eu acho que não é dado pessoal, não. Não é. Hoje não é. Não, a pergunta é se ele é obrigado a dar essa ciência pessoal. Eu entendo que não, porque o primeiro ato já está lá bem explícito que ele pode acompanhar essa fiscalização via internet. Então, todas as prorrogações estão discriminadas lá. Eu tenho mais necessidade. Por outro lado, existe uma outra forma de ver isso, que é exatamente o que o Helena falou aqui antes. O cidadão, ele pode fazer tudo o que não está proibido, né? E o agente público só pode fazer o que é permitido, né? Então, na medida em que você tem uma atitude, né, que vai gerar algum tipo de empecilho para o contribuinte, esse tipo de coisa primeiro tem que ser motivado, né? E é muito importante que a administração tenha isso em mente, na medida em que isso vai gerar uma série de outros custos para esse contribuinte. E, trazendo agora um pouquinho da questão política, assim, hoje a gente vê que quando uma empresa pretende se colocar
num lugar ou no outro, num estado ou no outro, hoje o interesse maior de uma empresa não é apenas no benefício fiscal, e sim na capacidade que aquele local vai ter de gerar segurança jurídica nesse dia a dia da empresa. Então, a gente está discutindo aqui uma série de questões do dia a dia, mas é importantíssimo que a gente tenha em mente que o CARF tem que ser um instrumento desenvolvimentista também. Ele não tem que pensar apenas em como dificultar, né, e também como desenvolver. Eu aproveitei aqui esse gancho porque eu acho que a gente deveria talvez ter começado essa discussão por aí, né? Qual é o papel do CARF hoje, se o CARF está efetivamente tendo a visão desses próximos 15 anos de desenvolvimento que o Brasil pode trazer, e o quanto esse tipo de situação que a fiscalização traz para o contribuinte, dos desmandos, é óbvio, a gente não está falando da situação normal, irregular, mas dos desmandos, o quanto isso pode gerar de perda para o país. A Karen quer falar alguma coisa? Não, eu tinha dado uma hora, porque você disse que não tinha... Eu não lembro. Anular julgamento. Então, na verdade, eu me recordo agora, realmente, que a Câmara foi, uma das câmaras que eu passei nessa vida, mas me recordo que num caso de arbitramento, o contribuinte pediu prorrogação de prazo para entregar em conta regular. Era obviamente razoável o prazo que ele estava pedindo. O fiscal tinha dado 10 dias, deu mais 5 e acabou, arbitrou. Foi cancelado o auto de infração, porque logo na sequência, já na impugnação, 30 dias após, ele trouxe toda a escrituração. E na verdade não existe arbitramento condicional, mas realmente ele poderia ter entregue a documentação, não era caso então de se fazer um arbitramento para ele. Nesse caso foi cancelado. Me recordo de um outro que era uma questão de... Mas foi cancelado pelo prazo ou pelo mérito? Não, foi pelo cancelado prazo. porque não foi dado o prazo para ele entregar a documentação. Tá. Porque entregar uma documentação depois de arbitrado, você aceita para efeito de cálculo do arbitramento, eventualmente alguma receita que não é. Tá perfeito. Mas não se tem arbitramento condicional. Mas naquele caso, porque ele pediu prorrogação, o fiscal negou sem motivação, foi dado um curto tempo para ele, então foi cancelado o arbitramento. Com multa também é assim, aquelas multas que são pesadíssimas de entrega de arquivos magnéticos. Teve alguns casos onde também foi cancelado. Isso é tão sério, né? Quer dizer, a gente tem o princípio da verdade material, que nortear, e na verdade sendo a grande qualidade dos tribunais administrativos, quer dizer, o Estado não tem qualquer interesse, em princípio, de tributar mais do que o devido, né? Então, o momento em que você tem para conseguir esses documentos ser diminuído, ser dado um prazo exíguo para algo que deveria ser de interesse da fiscalização, receber os documentos corretos, então lavrar o auto correto, né? Porque na verdade o que aconteceu é que o fisco perdeu aí, perdeu dinheiro. E tempo, o Hélio quer falar um pouquinho? Queria colocar só a seguinte questão sobre esse tema. Quando se conduz um processo administrativo ou judicial, a autoridade responsável, ela tem que sempre também pautar a sua atuação, me parece, não só numa visão individual. Eu acho que isso aqui não é razoável. É claro que até se houver uma zona de ser razoável ou não, é melhor deferir o prazo, porque você, de uma certa maneira, você evita uma alegação de ilegalidade no procedimento e legitima a sua atuação a partir do momento que você garante aquelas partes no processo administrativo ou no processo judicial um procedimento razoável, um procedimento justo que vai legitimar o resultado final da atuação. Então, por exemplo, até mesmo no meu dia a dia como juiz, tem muitas coisas que eu acho, bom, isso aqui não vai fazer diferença, mas enfim, é mais razoável dentro, óbvio, dentro de prazos razoáveis, dentro da instrumentalidade do processo, dentro da duração razoável do processo. Ninguém está falando aqui em prorrogações absurdas ou indevidas. Mas para que fixar um prazo de 10 dias, a parte que é um prazo, dá mais 5, sabendo que isso pode redundar numa eventual nulidade no CARF ou no judiciário, que vai gerar, em última análise, a própria perda daquele crédito que poderia ser constituído validamente. Então, me parece que não pode haver aqui uma visão muito só individual da autoridade, e sim pensar no sistema como um todo, procurando tornar rígido o resultado final da sua atuação. Eu queria, a gente já está chegando aqui quase no final, mas eu não queria deixar de discutir um pouco esse dispositivo, porque eu acho que ele traz um elemento, esse dispositivo do regulamento do imposto de renda, que diz o seguinte: parágrafo único do artigo 845. Os esclarecimentos prestados
prestados pelo contribuinte só poderão ser impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova, ou indício veemente de falsidade ou inexatidão. Isso foi colocar em um novo regimento do passe. Exatamente. Para mostrar que está em vigor, exatamente. é aplicável a todos. Isso aqui não seria um pequeno contraditório dentro da fiscalização? Ou não? O que vocês acham disso? Isso aqui tem prevalecido? Eu não vejo muito isso aqui prevalecer, não. Já vi até algumas decisões favoráveis sobre isso. Há julgamentos, sim, entendeu? Mas o que vocês acham? Isso aqui não seria um contraditório na própria fiscalização? Eu acrescento a pergunta. E esse contraditório não aumentaria a eficiência? É a pergunta que fez botar. E do julgado do CAC, dos dois. O Guidoni quer falar também um pouquinho? Na verdade, só para esclarecer, até que eu falei um pouquinho sobre isso. O que me parece é o seguinte: quando eu disse que é um procedimento que o contribuinte não pode esperar ser ouvido, ter direito à manifestação durante o processo de execução. Significa dizer que o contribuinte não vai. Significa dizer o seguinte: que o auto de infração de per si não será nulo se eventualmente transcorrer a partir da primeira intimação, o contribuinte entrega toda a escrituração e o fiscal entrega um auto de infração para ele. O auto de infração não é nulo. Não houve contraditório, não houve manifestação, segunda manifestação, etc. Não há nulidade de per si. O que acontece é o seguinte: é que determinados itens de determinadas infrações pressupõem o próprio diálogo entre as partes. Então, que é o caso. Por exemplo, depósito bancário de origem não comprovada. Como é que é possível ter um auto de infração por depósito de origem não comprovada se o contribuinte não foi intimado num prazo razoável a comprovar aqueles lançamentos que deram origem à infração? Como é que é possível dizer que o contribuinte não tem escrituração hábil, idônea, demonstrar o lucro real se o contribuinte não é intimado a um prazo razoável a apresentar a sua escrituração? Então, efetivamente, o diálogo, ele depende naturalmente da infração. E o controle da legalidade vai ser feito no ato de lançamento. Então, quando o fiscal ele arbitra o lucro do contribuinte sem intimá-lo a apresentar a documentação, ou ele arbitra o lucro do contribuinte dando prazo de 3 dias para ele apresentar 5 anos de documentação, óbvio, e há precedentes, como a doutora Karen colocou, que efetivamente vão derrubar a auto de infração por manifesta ausência de acusação improcedente. Olha, aqui você não diligenciou minimamente para verificar se o contribuinte tem ou não o lucro real apurado. Mas agora, esse dispositivo, será que não dá uma... Você disse, não, o fiscal basta apresentar, mas e se o fiscal, se o contribuinte presta esclarecimentos, esse dispositivo não diz que o fiscal só pode impugnar essa manifestação do contribuinte com provas veementes? E se ele não apresenta nenhum elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão? É auto-aplicável. Oi? Ah, é nulo? É isso que eu quero saber. Ah, eu tinha entendido que não. Mas eu tinha entendido que não. Só uma observação, que eu acho que o dispositivo ele já guarda processualmente uma certa impropriedade. Porque a prova, na verdade, é o fato contraditório. Então, se eu tenho, por definição, um procedimento que não precisa necessariamente do contraditório, eu já tenho uma impropriedade no dispositivo. Porque, efetivamente, a prova pressupõe o contraditório. Tanto é que se alega a questão da preclusão de juntada de documento em segunda instância, não por outro motivo, pelo fato de que o documento não foi sujeito ao contraditório. Então, consequentemente, se não está sujeito ao contraditório, ele não é prova. Então, essa é a questão. Então, aí já vejo, com a devida vênia, uma impropriedade. O que me parece do dispositivo. Desse aqui? Do dispositivo. Porque é o seguinte, o fiscal apresenta... Se gerasse a oportunidade, como contribuinte, de se defender da impugnação. O que me parece que o dispositivo está querendo dizer é o seguinte: olha, o contribuinte tem a sua escrituração, ele tem ali os seus elementos, os seus fatos contábeis, estão ali apresentados na sua escrituração. O fiscal, quando efetivamente pretende discordar desses elementos, ele deve trazer outros elementos de prova articulados, e aí a diferença do caminhão de documentos que a doutora Sandra falou, porque um caminhão de documentos, na verdade, o documento é um elemento, ou é um meio de prova.
o documento não é prova. A prova pressupõe a articulação daquele meio de prova com o fato. Por isso que quando o contribuinte entrega um documento, um caminho de documentos, ele não está provando nada, porque precisa articular aqueles documentos com o fato que ele pretende vai comprovar. Então, nesse caso especificamente, o que está se colocando é o seguinte: o fiscal traz elementos de prova, então ele traz outros documentos que eventualmente não estão escriturados, ele traz contratos, ele demonstra o erro na escrituração do contribuinte, e aí ele inverte o ônus da prova, nesse caso, uma inversão do ônus da prova, para o contribuinte, para que ele justifique efetivamente a sua escrituração. Então, a escrituração faz prova a favor do contribuinte, vem o fiscal, traz outros elementos de prova que contradizem aquela fiscalização, aquela escrituração original, e ele transfere novamente o ônus da prova ao contribuinte, para que ele, no procedimento administrativo, e aí sim, contra a defesa, contraditório, etc., faça a demonstração. Mas não me parece que esse contraditório vai acontecer a partir desse dispositivo. O contribuinte vai ter que se socorrer do judiciário para entender, porque houve um ato de impugnação. Como é que o contribuinte vai contraditar essa impugnação? Esse dispositivo não prevê. Então, vou ter que me socorrer do judiciário para dizer, não, realmente não há fraude aqui. Então, a impugnação do fiscal foi incorreta, foi ilegal. O dispositivo ele não é auto-aplicável, ele não socorre o contribuinte em relação ao que ele só dá base jurídica para o outro lado, para que o fiscal possa, de alguma forma, impugnar documentos, impugnar alegações. Eu particularmente discordo, mas então não veio o Luiz. Eu acho errado o dispositivo, é lei que diz. Mas enfim, Luiz, vamos ouvir um pouquinho. Eu acho que traz. Muito interessante. Muito interessante. Anulando. Eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui, que eu tenho muito medo da gente cair na falácia de ênfase, não olhar o dispositivo como um todo. Eu estou lembrando que esse é um parágrafo. É verdade. E aí eu me dei ao trabalho em ler o caput. É o artigo 845 do decreto 3.000 de 99, que tem como base uma lei muito vetusta, 5844 de 1943, eu não era nascido. O Alberto já era nascido, porque ele é mais velho que eu. Mas eu não era nascido, Alberto. Fazer o quê? Bom, ele diz o seguinte: far-se-á lançamento de ofício, inclusive, porque ele está dentro do lançamento, da sessão de lançamento, e o primeiro procedimento de lançamento é aquele que se baseia nos livros, que foi exatamente o que o Dr. Guidoni falou. Então aqui já é uma situação especial, é uma situação em que se pode, inclusive, fazer o lançamento. E aí, no inciso 2º, é que ele diz: abandonando as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando rendimentos tributáveis de acordo com informações que dispuser, quando os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios. Então, quando eu leio o parágrafo 1º, é dentro dessa situação em que há uma situação de embate, foi muito bem colocado pelo Dr. Guidoni, é quando o tipo de lançamento, ele demanda uma pergunta e uma resposta. Se não precisa disso, a gente não tem que vir a esse artigo para lançar. Portanto, não há que se falar no parágrafo 1º. E aí eu quero fazer, então, minha última colocação. Os esclarecimentos prestados só podem ser impugnados por lançador com elemento seguro de prova. Isso. Esclarecimento não é alegação. O esclarecimento significa aquela informação prestada junto com a documentação que esclareça a efetiva situação sobre a qual está sendo perguntado. Senão a gente fica com uma conversa de surdo. Eu alego que está errado, o contribuinte alega que está certo, e agora vamos brincar de quem é que tem razão. Pô, não é isso. A brincadeira aqui, que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, é verificar qual foi o fato gerador à luz das provas. Então, a primeira coisa que se faz, pergunta-se qual é a documentação que você tem e que você está obrigado a manter. Ela é dada. E aí sim, essa informação não esclarece o que você me declarou, pelo contrário, está errado. Me esclarece, ele não consegue esclarecer mais do que isso. Aí sim, eu tenho um indício veemente de que tem uma inexatidão. É nessa situação, não é uma questão
de se discutir a priori. Acho que ele contextualizar. Bem, ele. Muito obrigado. Não, o doutor Luiz Eduardo, realmente, eu sempre decisivo no ponto nas questões que hoje foi verificar a construção do artigo como um todo, eu também fiz aqui por outro meio, mas com a devida vênia, eu entendo de modo diverso. Eu acho que não falaria de contraditório, mas o próprio artigo 142, quando ele trata do arbitramento, ele deixa claro que tem que haver o contraditório. O Código Tributário Nacional exige, para o procedimento de arbitramento, o contraditório. Mas esse contraditório não é só do processo administrativo judicial. É também, sem dúvida alguma, aquele encontro onde a fiscalização exija as provas relativas àquilo que ele pretende demonstrar que são falsos ou que não mereçam fé as declarações apresentadas pelo contribuinte. Diz, bom, se o senhor tiver algum comprovante, muito bem posto pelo doutor Guidoni, em diversas situações você tem que fazer a correlação entre a prova e o meio de prova e a situação fática. Essa demonstração é que deverá ser o conteúdo da motivação do ato, pela desconsideração. Isso não se aplica só ao imposto, tem que se aplicar como uma regra de orientação de conduta de toda a administração pública. Então, por isso, eu entendo que, de fato, eu talvez não falaria de contraditório per se, perfeito, mas um dever administrativo de busca da verdade material. Então, no processo de fiscalização, que deve perdurar, inquisitório ou não, não importa, é a busca da verdade material, mas aceitando que o contribuinte é a fonte principal dessas provas, com respeito à boa-fé. Eu tenho batido muito nessa questão da boa-fé, da confiança, porque eles são norteadores de uma previsibilidade de conduta, porque, afinal de contas, não tem sentido para o Estado criar autos de infração que, mais adiante, gerem um custo enorme para o Estado administrar isso e tenhamos, ao final, decidir pela sua insubsistência. Há até alguma espécie de um princípio velado de proteção da administração pública pelos autos de infração, né, que são editados e vai até o fim naquela tentativa de proteger o auto de infração. Mas a gente sabe que o custo é muito alto da administração, funcionários envolvidos, procedimentos de controle e tudo mais. Então, eu acho que o fisco, o novo fisco, um fisco mais orientado à cidadania, mais orientado a relações democráticas, deve encontrar, nesse momento de um procedimento fiscalizatório, a preocupação com a verdade material. E se a verdade material está nos documentos que ele dispõe, ou naqueles que o contribuinte quer oferecer, ou se coloca à disposição para oferecer, sem dúvida nenhuma, ele deve acessar a todos, indistintamente, sem restrições. Agora, a redação que você coloca, eu acredito que ela é perfeita, ou seja, a recusa tem que ser motivada. Um agente da administração pública, no ato de fiscalização, não pode recusar documentos sem uma motivação coerente e que dê, efetivamente, condições para quem fizer o controle de legalidade a posteriori, que será, no caso do tribunal administrativo, das suas câmaras, etc., a exata percepção daquilo que se deu na relação fisco-contribuinte. Se aquele era um pedido coerente, válido, ou se ele era um pedido descabido, necessário. Está perfeito. Alguém quer falar? Quero dizer que concordo, que eu estava dizendo exatamente isso. E não dá nenhuma diferença nas nossas conclusões, professor Leandro. Tá? E só para ilustrar, não foi no mês passado ou retrasado, a Câmara Superior confirma que não se pode, por exemplo, lançar o artigo 42 da 142, não, 42 da 9.430, depósitos bancários, no espólio. Por quê? Porque é impossível você pedir o esclarecimento de algo que é pessoal para uma outra pessoa, que é o inventariante. Então, não quer dizer que não se possa lançar a omissão de receita, mas não pela presunção, porque o fato presuntivo não está comprovado, então eu não posso chegar ao fato presumido. Nós julgamos juntos, não foi, doutora Suzy? Então, só dizendo, concordamos em gênero, número e grau. Léo, só aproveitando a deixa do professor Heleno, eu queria provocar só um pouquinho, rapidamente, a mesa,
para conversar a respeito dessa questão da natureza inquisitorial do procedimento de fiscalização. Porque, veja, o exame frio de um processo do CARF pode parecer indicar que o procedimento de fiscalização é uma notificação que eu respondo formalmente, ou outra intimação que eu respondo formalmente. Não é assim. Né? O fiscal está ali todo dia, sentado do seu lado, ele te faz perguntas, você responde. Então é um relacionamento que chega a ser próximo, né? Porque o cara senta mesmo do teu lado, para ambos. Exato. Então, pô, o que é isso? Esse processo de perguntas e respostas, aquela convivência diária durante o período de fiscalização, se não um contraditório? Né? Então, por que esse processo tem que ser visto como necessariamente de natureza inquisitorial? Não existe, sim, um contraditório no procedimento fiscalizatório que deveria ser levado em consideração, tanto na lavratura do auto de infração, quanto no julgamento pelo CARF, inclusive para facilitar isso como um todo? Interessante. Alguém quer mais uma? Eu acho que a gente precisa... Só uma parte disso. Queria pegar uma carona nessa questão da inquisitoriedade, para dizer o seguinte também, sublinhando uma parte que o Dr. Luiz Eduardo falou, sobre a medida menos onerosa, né, e que tem tudo a ver com o princípio da proibição do excesso, e voltando ao MPF, quer dizer, a falta de clareza da definição da finalidade da fiscalização, do objeto da fiscalização, do tributo, tal. Ok, a gente focou muito do ponto de vista da formalidade, da competência, que não vai dar em nada pelo que a gente está vendo na jurisprudência. Mas, se a gente for ver do ponto de vista do mérito, do controle do ato administrativo pelo CARF em relação à proibição do excesso, sim, toda a definição, não só da motivação, mas da finalidade, mais do tributo, mais do período apurado, mais do detalhamento do porquê que aquela fiscalização está sendo feita, a falta disso impede o CARF controlar a proibição de excesso. Porque se eu não sei para que serve, se eu estou fiscalizando, como ele é perfeitamente isso, se eu estou fiscalizando PIS/COFINS, cumulativo, o que tem a ver pedir as despesas? É cumulativo, não tem nada a ver. Quer dizer, eu estou excedendo, não uma questão formal de competência, estou excedendo o meu poder administrativo e fazendo o CARF de bobo, porque você vai chegar lá e falar, não sei para que serve, como é que eu vou controlar? Não tem como controlar. Fica difícil controlar. O não pagamento de despesas é omissão de receita. Nós sabemos disso. Sendo omissão de receita, por consequência, é base de cálculo do PIS e da COFINS. Sim, sim. Eu só estou tentando dizer que a gente só pode decidir se passou do limite no caso concreto. É a instrumentalidade da fiscalização para chegar ao fato gerador. Mas para isso, e aí eu fui muito claro aqui, rápido, na hora que o senhor colocou o exemplo, respondendo, pode sim, porque eu estou olhando despesas para ver se você pagou todas as despesas, e se não pagou, é presunção de omissão de receita, e é fato gerador do PIS e da COFINS. Só para não, o exemplo foi ruim, mas você entendeu o espírito, né? Você entendeu o espírito. Há um controle da finalidade que tem que ser feito à luz da transparência do ato administrativo. Se não há essa transparência, o CARF não consegue dizer se foi razoável ou não foi razoável as exigências que foram impostas ao contribuinte. Eu acho que o que fica da nossa discussão aqui, eu acho que todos estamos de acordo, é que queremos uma relação administrador-administrado. Né? Queremos que o fisco se coloque na posição de administrador e o contribuinte se coloque na posição de administrado e que ambos estamos, de certa forma, do mesmo lado, desde que com transparência, com razoabilidade, com legalidade. Né? Acho que é importante que fique isso aqui como mensagem, porque deve ser a forma principal de nortear as decisões do CARF e, quem sabe, de um dia termos a fiscalização toda seguindo nesse sentido. Aí vale lembrar que está na 9784, né? Bem, eu acho que o assunto é um assunto que demanda muita discussão, mas infelizmente a gente está chegando ao final, eu vou ter que encerrar. Alguns senhores queriam dar uma palavra final? Érico, Luiz?
Bom, só sobre a questão que os colegas colocaram do contraditório, eu acho que, e vou colocar a minha opinião, eu acho que existe sim esse contraditório, muitas vezes imposto pela lei. Não é dizer que só há um direito constitucional, muitas vezes é a própria administração pública que vai demandar a manifestação do contribuinte, vai requerer os esclarecimentos, vai dar a oportunidade para ele se manifestar, juntar outros documentos. Isso fica muito claro no imposto de renda e também em outros tributos. E talvez acho que a gente tenha que caminhar mais agora na parte teórica para construir a fundamentação disso, que o colega colocou muito bem, acontece na prática. Num procedimento de fiscalização, você não tem como dizer que a atuação da autoridade vai se dar simplesmente de ofício, sem qualquer participação do contribuinte. Aliás, até no inquérito policial, você já tem uma flexibilização depende dos princípios clássicos do processo penal. Então, eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao Leonardo a oportunidade e passar a palavra para o Luiz Eduardo fazer também o encerramento dele. Não sei se cada um vai dizer. Fique à vontade. Meus amigos, olha, eu quero dizer que foi um prazer enorme poder discutir essas questões que são muito importantes, poder ouvir e poder levar para casa para meditar pontos de vista diferentes. No final das contas, o que acontece é que a qualidade dos nossos julgados vai aumentar com esse tipo de discussão. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo a organização pela oportunidade. Alguém quer falar um pouquinho? Bem, eu, como coordenador científico do Congresso, eu agradeço aos participantes do Congresso e os expositores que expuseram vir ao Rio de Janeiro, outros daqui, outros são de Brasília, São Paulo, e eu vou Heleno, vou dar uma palavrinha. Não dói nada vir ao Rio de Janeiro. Mas eu acho que o encontro, a mim pelo menos, é muito importante, porque nós observamos assim, o interesse da plateia, extremamente qualificada. Conheço muitos dos que aqui estão, a capacidade técnica e mais que tudo jurídica de compreender e construir o direito tributário, de tal forma que o Leonardo, o Sandro e todos que fizeram esse evento, parabéns, realmente, eu acho que é um destaque que deve ser dado. Essa não é apenas um fato de termos aqui encontro de muitos dos julgadores do caso, não é isso. É um debate qualificado sobre os grandes temas atuais da tributação e por pessoas com empenho profissional e dedicação a esses grandes temas, que certamente fará que todos nós devemos, sem dúvida nenhuma, como disse agora o lado eu faço também minhas palavras, devemos diversos pontos desses para a meditação, e quem sabe no terceiro encontro, né, estejamos aqui a rever e construir outros grandes pontos. Parabéns a todos. Daniela, quer falar? Já finalizei antes, né? Fiquei meio alargada, mas para ajudar o Leonardo, eu só acho que a gente tem que parabenizar vocês, né? Porque vocês ficaram aqui até o final, até o workshop, até essa última mesa, e é muito, muito gratificante. A gente achava que não ia ter quase ninguém, né? E a gente tem aí uma plateia cheia e interessada realmente. Bem, então eu vou fazer um agradecimento especial a vocês também. E eu queria pedir desculpa, porque me deram essa função de mediador, não fazia a menor ideia do que fazer. Então, na verdade, eu tentei mais provocar, até